Nous allons plonger dans la parole du Seigneur. Amen. Glória a Deus. Quantos têm sede da palavra do Senhor? Qui a soif de la parole du Seigneur? Amen. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos introduzir um pouquinho sobre Davi. Nous allons introduire un peu sur David. E hoje eu quero falar sobre Davi no contexto do nome dele, exatamente sobre o significado do nome dele. Et je veux parler de la signification du nom de Se David. você pegar a palavra Davi, Si tu prends la parole David, ela no seu original ela tem a letra D, né? dans son original elle a la lettre D. Em hebraico é Dalet. En hébraïque c'est Dalech. E essa letra D em hebraico ela tem um significado. Et cette lettre D en hébreu elle a une signification. E o significado é porta. Et ça veut dire porte. Dalet é porta. Dalech ça veut dire porte. Então, Davi, ele é muita coisa no reino de Deus. Donc David il est plein de choses dans le royaume de Dieu. Nós vamos falar aquilo que o Senhor nos conduzir para falar. Et nous allons parler à ce que le Seigneur nous demande de dire. Mas hoje eu quero falar sobre porta. Mais aujourd'hui je vais parler de porte. Homem de Deus como Davi, Un homme de Dieu comme David, que se tornou uma porta de Deus. qui est devenu une porte de Dieu. Então, as duas letras do nome original de Davi Et les deux lettres du nom original de David, é D, V e D. c'est un D, un V et un D. Ou seja, tem dois Ds. Donc deux D, Duas portas. deux Amém? portes. Você que está ligado aí comigo, só para saber se você está por Pour ceux aí. qui sont connectés, deux Saber se portes. o meu microfone está chegando aí até no Pour final. voir si le micro arrive jusqu'au bout. Diga comigo, a palavra Davi La parole David tem duas portas. a deux portes. E é sobre isso que nós vamos falar. Et c'est sur ça que nous allons parler aujourd'hui. Então, irmãos, observando a vida desse jovem, Et si tu observes la vie de ce jeune, você vai observar que ele não era conhecido, né? tu vas voir qu'il n'était pas connu. Ele não tinha gabarito Il n'avait pas un gabarit de rei, de roi. não estava no lugar certo na linhagem Il n'était pas dans le lieu du lignage, para de ser la lignée, rei. pour être un roi. E então Et alors, você observa que ele foi uma surpresa de Deus. tu observes que ça a été une surprise de Dieu. Assim como muita gente aqui é uma surpresa de Deus, né? Ainsi comme beaucoup de personnes ici sont des Você já surprises de observou Dieu. que o Senhor é especialista em fazer isso? Tu as déjà vu que le Seigneur c'est le spécialiste pour Eu faire ça. gostei tanto desse microfone, eu acho que eu vou ficar com ele. Je crois qu'il va rester avec ce micro. Glória a Deus. Deus é especialista em fazer surpresas. Dieu est le spécialiste pour faire des surprises. Eu rapidinho quero fazer uma comparação de Saul com Davi. Rapidement, je veux comparer Saoul et David. O primeiro texto que a gente leu Le premier texte que nous avons lu, está falando de Saul. il parlait de Saoul. E a Bíblia diz lá Et la Bible nous dit que o Espírito Santo se apoderou de Saul. que l'Esprit Saint l'a saisi. E no capítulo 16, Et dans le chapitre o 16, Espírito Santo se apoderou de Davi. l'Esprit Saint s'est saisi de David. Uma semelhança muito grande. Il y a une ressemblance. Mas a observação é, Mais l'observation est la suivante. Saul era homem grande, Saoul, c'était un homme très grand. ele tinha aparência de rei, Il avait une apparence de roi, de grande guerreiro. de grand guerrier. Ele era temido. Il était craint. A família dele era conhecida como grandes guerreiros. Sa famille était réputée comme de grands Ele era guerriers. da tribo de Benjamim. Il était de la tribu de Benjamin. E na tribo de Benjamim tinha guerreiros irredutáveis. Et dans la tribu de Benjamin, il y avait de grands guerriers. E então, quando olharam para ele, Et quand ils l'ont regardé, falaram assim: verdadeiramente Saul será um bom rei. ils ont dit véritablement ça va être un bon Ele roi. tem a beleza de rei, Il a la beauté d'un roi, a força de rei, il a la force d'un a roi, postura de rei, il a la posture d'un a roi, família de rei. il a la famille d'un roi. Tem tudo para dar certo. Il a tout pour réussir. Agora observe uma coisa: Maintenant observe, quando o povo pediu rei, quand le peuple a demandé un roi, não era o tempo certo, ce n'était pas le bon moment. mas o povo pediu rei. Mais le peuple a demandé un roi. E Deus deu o rei que o povo queria. Et Dieu a donné le roi que le peuple voulait. Só que no dia que o povo pediu o rei, Sauf que le jour où le peuple a demandé un roi, o Senhor colocou uma semente na terra chamada Davi. le Seigneur a mis une semence sur la terre qui s'appelait Naquele David. dia, Et ce jour-ci, a semente Davi la semence David foi plantada na terra. a été plantée sur la terre. O povo estava olhando para Saul. Le peuple regardait pour Saoul. Vai ser rei. Ça va être un roi.
Mas aí o Senhor falou assim, ó, esse rei de vocês, Et le Seigneur a dit, ce roi que qui est à vocês vous, estão escolhendo, que vous choisissez, ele vai fazer de vocês escravos. il va faire de vous des esclaves. Ele vai aproveitar dos seus filhos, Il va profiter de vos enfants, colocando para trabalhar, il va les mettre au travail, vai colocar suas filhas trabalhando no palácio. il va faire travailler vos filles dans les palais. Em outras palavras, En d'autres mots, aquilo que vocês estão escolhendo ce que vous êtes en train de choisir, não é bom. ce n'est pas bon. Só que por trás da história, Mais derrière tout ça, Deus estava construindo um rei. Dieu était en train de construire un roi. Então observe, tem uns ditados que as pessoas falam. Il y a des dictons que les personnes disent. Eu tava brincando no negócio do microfone, tá bom? Se vocês puderem, porque eu tenho que andar, né, gente? Você sabe que eu não fico parado, né? Então, se você fazer uma comparação com o que o mundo mostra para nós, Si tu fais une comparaison avec ce que le monde nous montre, você vai ver que tu vas voir a gente começa a se menosprezar em alguns casos. que des fois nous méprisons dans certains cas. A gente começa a dizer assim, tem pessoas que têm o dom On dit il y a personnes qui ont des dons e eu não tenho o dom. et moi je n'ai pas de dons. Tem pessoa que tem a força Il y a des personnes qui ont la force e eu não tenho a força. et moi je n'ai pas de force. Tem pessoa que tem a capacidade, Il y a des personnes qui ont la capacité, que tem sorte qui ont de la chance e eu não tenho a sorte. et moi non, j'ai pas de chance. Se você observar biblicamente não é assim, Si tu observes bibliquement, ce n'est pas ça. porque o nosso Deus Parce que notre Dieu, esconde il cache aquilo que é precioso ce qui est précieux dentro de vaso de barro. à l'intérieur de vases de terre. Então, quando ele capricha por fora, Et quand il prépare pour l'extérieur, geralmente aqui não tem muita coisa do lado de dentro. généralement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup à l'intérieur. Mas quando ele faz vaso de barro pequeno, que nem Davi, Mais quand il fait un petit pot de terre qui est é petit, que dentro dele tem muito mistério. c'est parce qu'à l'intérieur de lui, il y a beaucoup de mystères. Você pode ver que na igreja é do mesmo jeito. Et tu peux voir qu'à l'église, c'est la même chose. Às vezes parece uns bonitão aí, Des fois, il y a des belles personnes qui apparaissent. aparece uns bonitão e aí, irmão, Il y a des beaux qui apparaissent. não, às vezes não dá nada. Et ça ne donne rien des fois. E o Senhor pega aquele vaso de barro, Et le Seigneur prend ce pot de terre. que a gente olha e pensa assim, poxa, não vai dar, vai quebrar esse Quand on vaso. le regarde, on dit ah non, lui, il va se briser. E aí dentro dele, de Mais à dentro dele, l'intérieur de lui, o Senhor nos surpreende. le Seigneur nous surprend. Então, muitas das vezes você não consegue valorizar quem você é, Beaucoup de fois, tu ne valorises pas qui tu es porque você está olhando para o lado de fora. parce que tu regardes pour l'extérieur. Era para dar glória a Deus essa parte aí. Tu aurais dû donner la gloire à Dieu A normalement. gente não ensaiou fazer o quê, né? Irmão, vocês estão ouvindo bem aí atrás? Tá Est-ce tudo que bem? vous entendez bien derrière? Então, agora eu vou repetir de novo. Então. Je vais répéter à nouveau. Talvez você não valoriza quem você é, Peut-être tu ne valorises pas qui tu es porque você está olhando para o lado de fora. parce que tu regardes pour l'extérieur. Se você olhar para dentro, Si tu regardes à l'intérieur, você vai ver que tem muita pedra preciosa aí. tu vas voir qu'il y a plein de pierres précieuses dedans. Tem muita coisa preciosa aí dentro de você. Il y a beaucoup de choses précieuses à l'intérieur de toi. E assim como Davi era portas, Et ainsi comme David était des portes, assim também nós somos portas. ainsi nous aussi nous sommes des portes. Eu coloquei aqui, ó, Dalet, uma porta. J'ai mis Dalet et la porte. Quando você olha para essa porta, Quand tu regardes pour cette porte, eu não sei se vocês conseguem ver tão bem de longe. je ne sais pas si tu vois bien. Dá para ver bem de longe, dá? Vous voyez bien? Quando você observa para essa porta, Quand tu regardes cette porte, e ela está meio aberta, elle est entrouverte. nós não podemos imaginar o que tem lá dentro. Nous ne pouvons pas imaginer ce qu'il y a derrière. Não dá para saber o que tem lá dentro. On ne peut pas savoir ce qu'il y a là derrière. Se tem móveis, S'il y a des meubles, se tem pessoas, s'il y a des personnes, se tem flores, s'il y a des fleurs, se tem ouro, s'il y a de l'or, se tem prata, s'il y a de não l'argent, dá para saber o que tem lá on dentro. ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière. Assim era Davi. Ainsi était David. Davi, do lado de fora, David de l'extérieur, era uma coisa, c'était une chose, do lado de dentro, mais à l'intérieur, era outra coisa. c'était autre chose. Quantos estão entendendo? Qui comprend? Quando Deus quer fazer alguma coisa, Quand Dieu veut faire quelque chose, ele confunde tudo. il confond toutes les choses. Confunde tudo. Il confond tout. Se o Senhor quisesse mostrar uma pessoa grande Si le Seigneur veut montrer une grande personne naquela guerra contra Golias, dans cette guerre contre Goliath, ele já tinha feito nascer essa pessoa grande há muito tempo. il aurait déjà fait naître cette grande personne il y a très longtemps. Porque Deus nunca é pego de surpresa. Parce que Dieu n'est pas pris de surprise. Ele falou assim, não, eu vou confundir o Golias. Il a dit non, je vais confondre Goliath. Eu vou mostrar alguém que é pequeno por fora, Je veux montrer un petit de l'extérieur, mas que é grande por dentro. mais qui est grand à l'intérieur. Quantos estão entendendo? Qui comprend? Porque o
nosso Deus gosta de confundir as coisas. Parce que notre Dieu aime confondre les É choses. por isso que a igreja se parece com Davi. C'est pour ça que l'Église, elle ressemble à David. Eu acredito que é por isso que o Senhor colocou esse tema no meu coração, Et c'est pour casa de ça Davi. que le Seigneur a mis ce thème dans mon cœur, la Porque maison de David. a igreja se parece com Davi. Parce que l'Église ressemble à David. Quando se olha por fora, Quand tu regardes de l'extérieur, as pessoas chamam de igrejinha. les personnes disent une petite église. As pessoas falam que é pequeno povo, C'est un petit peuple, pessoas simples. des personnes simples. Mas se olhar por dentro, Mais si tu irmão, regardes à l'intérieur, né? Se olhar por dentro, tem gente que ele olha de longe il y a des personnes, ils regardent de loin e ele fica dizendo, a igreja, et ils disent regarde l'église. e é o barulho, C'est du bruit, não sei para que eles gritam. je ne sais pas pourquoi ils crient. Aí, irmão, geralmente essa pessoa dia resolve fazer uma visita Et là, un jour, cette personne elle se dit qu'elle va faire une visite. e ele descobre a igreja por dentro. Et il découvre l'église de l'intérieur. Quando ele descobre a igreja por dentro, Quand il découvre l'église de l'intérieur, ele se torna igreja. il devient église. Não sai da igreja nunca. Et il ne sort plus jamais. Então, se você é igreja, quantos aqui são igreja? Qui ici est l'église? Metade, né, Nico? Você contou? Juste la moitié, même pas. Metade, Un mais tiers. não é igreja. Os outros, Juste un tiers. os outros ainda não são igreja, é, gente? Quantos aqui Le- são igreja? Qui est église ici? Isso, maravilha. Se você é igreja, Si tu es l'église, então você é que nem Davi. alors tu es comme David. Por fora, De l'extérieur, a aparência tu as une apparence confunde. qui peut confondre. Por dentro, Pour l'intérieur, os dons, les dons, as qualidades les qualités surpreendem. sont surprenantes. Amém? Por fora, Amen. De l'extérieur, o mundo não te valoriza. le monde ne te valorise pas. Por dentro, você surpreende o mundo. À l'intérieur, tu surprends le monde. Amém? É isso que Amen. você precisa entender. C'est ça que tu as besoin de comprendre. Dentro de você, À l'intérieur de toi, tem coisas que o mundo não tem. il y a des choses que le monde n'a pas. E é esse sobrenatural Et c'est ce surnaturel que nós precisamos viver. que nous devons vivre. E eu quero que você entre por essa porta hoje. Et je veux que tu entres par cette porte aujourd'hui. Hoje o objetivo, Nelly, hoje o objetivo dessa palavra L'objectif de cette parole é você entrar por essa porta. est que tu rentres par cette porte. Essa porta aí não sou eu, Cette porte, ce n'est pas moi, essa porta não é Nicolas, ce n'est pas Nicolas, essa porta não é a pastora Mayara, que ce não n'est está pas la presente. pasteur Mayara qui n'est pas présente. Essa porta aí Cette porte, é você. c'est toi. Você é essa porta aí. C'est toi cette porte. Talvez você já entrou em tantos lugares, Peut-être que tu es entré dans tant de lieux, mas você não entrou nessa porta. mais tu n'es pas entré par cette porte. O dia que você entrar por essa porta, Le jour où tu rentres par cette porte, você vai descobrir tu vas découvrir que o Golias não tem força. que Goliath n'a pas de force. Você vai descobrir que leão não é nada. Tu vas découvrir que le lion, c'est Você rien, vai descobrir que urso não faz diferença nenhuma. que l'ours ne fait pas de mal, Porque você vai entrar dentro parce que tu vas entrer à l'intérieur, do sobrenatural de Deus le surnaturel de Dieu que está dentro de você. qui est à l'intérieur de toi. Então observe que Deus deu Saul. Observe que Dieu a donné Saoul. Deus falou assim, olha, vocês querem um rei, já tem um rei. Dieu a dit tu veux un roi, il y a un roi. Mas esse aqui tem aparência. Mais ce roi, il a l'apparence. Eu preciso de 40 anos. J'ai besoin de 40 ans. É forte demais, né? Eu preciso de 40 anos J'ai besoin de 40 ans para fazer um rei pour faire un roi, com o gabarito que eu quero. avec la stature que je veux. Então Saul reinou Et Saoul a été roi. durante 40 anos. Il a régné 40 ans. Deus estava fazendo Davi. Et Dieu était en train de faire David. Glória a Deus. Talvez eu vou falar um negócio forte aqui, irmão. Je vais te dire quelque chose de fort. Talvez você nunca entendeu isso. Peut-être que tu n'as jamais compris ça. Mas se você é igreja, Mais si tu es église, estou falando com propriedade, je parle avec sem certitude, margem de erro. sans aucune erreur. Se você é igreja, Si tu es l'église, desde o ventre da sua mãe, depuis le ventre de ta mère, Deus te fez para cumprir um propósito. Dieu t'a fait pour accomplir une mission. E se você não está entendendo Et si tu ne comprends pas nada na sua vida, rien dans ta vie, significa que esse propósito é muito grande. ça veut dire que cette mission est très grande. Se em algumas partes da nossa vida a gente nem entende, né? Il y a des parties de notre vie qu'on ne comprend pas. Então Deus pegou o Davi Et Dieu a pris David. e ele fez o Davi. Et il a fait un David. Observe bem, quando ele mandou o Samuel, falou assim, Samuel, vai lá na casa de Jessé. Quand il a envoyé Samuel, il a dit va là dans la maison de Jessé. Talvez você não observou bem o texto. Peut-être que tu n'as pas bien vu. Ele disse, vai lá porque eu tenho provido. Va là parce que j'ai prévu. Esse eu tenho provido, Kate, Quand il dit j'ai prévu, é eu tenho preparado. ça veut dire j'ai préparé, Eu tenho feito j'ai fait rei para Israel. un roi pour Israël. Eu tenho feito rei para Israel. J'ai fait un roi pour Israël. Mas aí o Samuel chegou lá Et Samuel, il arrive là,
e não viu o rei, et il n'a pas vu le roi. porque o rei estava escondido. Parce que le roi était caché. Deus estava escondendo o rei. Dieu est en train de cacher le Ele roi. Deus sabe esconder, né? Et Dieu, il sait cacher. Quando o Senhor esconde, o diabo não encontra. Quand le Seigneur cache, le diable ne rencontre pas. Quando o Senhor esconde, as pessoas não encontram. Quand le Seigneur cache, les personnes ne rencontrent pas. Porque ele sabe confundir. Parce qu'il sait confondre. Ninguém, nem o profeta que conhecia Deus, Personne, ni le prophète qui connaissait Dieu, imaginava que Deus ia suscitar um rei tão diferente como era. imaginait que Dieu allait faire un roi aussi différent que ça. Pega depois de Davi Et regarde après David. e observa que Deus começou a repetir isso sempre. Dieu a commencé à répéter ça tout le temps. Chegou na época de Jesus, só E- para a gente entender, que eu não vou falar a história toda, né? Juste pour que tu comprennes, il arrivait Chegou l'époque na de Jésus, época de Jesus, l'époque de Jésus, ele falou assim, eu vou usar a mesma estratégia. et il a dit je vais utiliser la même stratégie. Ao invés dele ir lá na sociedade, na alta sociedade, Au lieu d'aller là dans la haute ele société, falou assim, não, eu vou pegar os que Deus escondeu. il a dit je vais prendre ce que Dieu a caché. Deus tinha escondido Pedro, tinha escondido Tiago, Dieu avait caché Pierre, Jacques. estava tudo lavando a rede. Ils étaient tous en train de laver leur filet. Estava tudo, né, escondido na coletoria de impostos, Un qui était caché comme collecteur d'impôts, pessoas que ninguém achava. des personnes que personne ne trouvait. Agora, aqueles que ninguém acha, Deus acha, né? Mais ceux que personne ne trouve, Dieu, lui, il trouve. Só que eu acho importante dizer isso para você novamente. Mais je trouve important de répéter. Aquilo que a gente menospreza, Ce que nous méprisons, muitas das vezes é um tesouro para Deus. souvent c'est un trésor pour Dieu. O fato da sociedade não nos aprovar Le fait que la société ne nous approuve para pas algumas coisas pour certaines choses, é uma arma para Deus. c'est une arme pour Dieu. Ele fala assim, então eu vou pegar você. Et Dieu dit, je vais te prendre. Você que o mundo não viu ainda. Toi que le monde n'a pas encore vu, Eu vou pegar você para derrubar o gigante. je vais te prendre pour faire tomber le géant. Quantos estão entendendo, irmãos? Qui comprend? Você acha que se Deus não quisesse, ele não convertia? Tu crois que si Dieu ne voulait, il n'aurait pas Ele converti, não convertia essas pessoas famosas? il n'aurait pas converti ces personnes connues? Se ele quiser, irmão, ele faz tudo. Si Dieu veut, il fait tout. É tanto que de vez em quando acontece uma ou duas. Et des fois, ça arrive. Se ele quiser ele fazer uma igreja de estrelas, ele faz. S'il veut faire une église pleine d'étoiles, il peut faire. Mas já fazem aí, não sei contar mais de 15 anos, né? Mais ça fait plus de 15 ans. Que eu me não, gente, mais. Só que eu tô Plus. na França tem 18, Nico. C'est Tem 19 anos que eu me converti. Il y a 19 ans que je me suis converti. O que eu tenho visto repetidamente Et ce que j'ai vu à chaque fois en répétition, é o Saul sendo tirado c'est que le Saoul a été enlevé e o Davi sendo levantado. et David a été levé. Nesses 19 anos, Durant ces 19 ans, tem gente que está aqui que talvez viu mais do que eu. il y a des personnes ici qui ont peut-être vu Mas eu plus que tenho moi. visto o Senhor levantando sempre pessoas com aparências normais. Mais j'ai vu le Seigneur lever tout le temps des personnes avec Pessoas une que apparence vêm do normale. nada, pessoas que vêm do nada. Des personnes qui viennent de rien. O Senhor levantando essas pessoas. Le Seigneur lève ces personnes. Agora observe, o nada que a gente vê Mais le rien que nous voyons, é o nada que a gente enxerga. c'est le rien que nous arrivons. Não tem nada a ver com o que Deus pensa. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu pense. Não tem nada a ver. Ce n'est pas ce que Dieu pense. Você está vendo nada, Toi, tu vois rien, mas Deus está vendo o projeto dele. mais Dieu voit son projet. Pensa numa coisa que ninguém estava assistindo. Pense à une chose que personne ne voyait. Ninguém estava assistindo a série de Davi Personne ne voyait la vie de David enquanto ele estava cuidando das ovelhas malhadas. pendant qu'il s'occupait de ses brebis. E era a série preferida de Deus. Et c'était la série préférée de Dieu. Ninguém ouvia, Gabriel, as músicas que ele cantava. Personne n'écoutait les musiques qu'il chantait. Estava na playlist de Deus. Et il était dans la playlist de Dieu. Ele só ouvia as músicas de Davi. Il écoutait juste les musiques de David. E os caras estavam lá, né? Et les personnes étaient là. Cantando no show. Ils chantaient dans des shows, dans des Deus spectacles. não estava no show Et dele. Dieu n'était pas dans ces shows. Deus ia lá no campo, Dieu, il allait là dans les champs ouvia a música de Davi. pour écouter la musique de Deus David. ia lá no campo, Dieu allait là dans les champs assistir a série de Davi. pour voir la série de David. Davi e as ovelhas mancas. David et les brebis. Davi e as ovelhas doentes. David et les brebis malades. Davi e as ovelhas que ninguém quer comprar. David et les brebis que personne ne voulait acheter. E Deus assistindo. Et Dieu regardait. Sabe quando você vai no Instagram ou no Tu sais, quand tu vas sur Instagram ou YouTube, que tem só uma pessoa assistindo? qu'il y a juste une personne qui regarde. Era exatamente isso. C'était ça. Deus assistindo Davi. Et Dieu regardait David. Aí você fala assim, poxa vida, mas... Et tu dis, Não, gente, é porque aquilo que Deus está enxergando, parce que ce que Dieu voit,
aquilo que Deus está fazendo Ce que Dieu fait, é tão especial c'est si spécial que ninguém entende. que personne ne comprend. A nossa mente não entende o que Deus Nos está fazendo. pensées ne comprennent pas ce que Dieu É por fait. isso que você tem que entrar por essa porta C'est pour ça que tu dois entrer par cette porte, para conhecer lá dentro. pour savoir là à l'intérieur. E dentro dessa porta aí, Et à l'intérieur de cette eu porte, vou repetir, tem o sobrenatural de Deus. il y a le surnaturel de Dieu. Só que não é o sobrenatural de Deus. Sauf que ce n'est pas le surnaturel de É o Dieu, sobrenatural de Deus. c'est le surnaturel de Dieu. Aqui dentro de você tem o sobrenatural de Deus. Là à l'intérieur, il y a le surnaturel de Dieu. Eu amo quando as pessoas falam assim, eu não sei pregar, J'aime quand les personnes disent je ne sais pas prêcher, eu não sei cantar, je ne sais pas chanter, eu não sei falar, je ne sais pas parler, eu não consigo falar em público, je n'arrive pas à parler en public, eu não tenho eloquência. je n'ai pas d'éloquence. Eu falo, rapaz, você está parecendo Davi, Et je dis tu ressembles à David, do jeito que Deus gosta de esconder. comme ce que Dieu aime cacher. E é sempre assim, irmãos. Et c'est toujours comme ça. Ele pega essas pessoas Il prend cette personne e confunde todo mundo. et il confond tout le monde. Porque as grandezas de Deus, Parce que la grandeur de Dieu, ele esconde nos vasos de barro. il le cache dans des vases de terre. Agora, não tente inverter. N'essaye pas de changer, Ele d'interchanger. decidiu fazer isso como um princípio. Il a décidé de faire ça comme un principe. A gente muitas das vezes já quer falar, não, eu já quero pronto. Et des fois, non, nous voulons tout prêt. Não, o Senhor coloca dentro do vaso de barro. Non, le Seigneur met à l'intérieur du vase de terre. E dentro desse vaso de barro, Et à l'intérieur de ce vase, ele coloca todos os seus segredos. il va mettre tous ses secrets. Que coisa maravilhosa, né, gente? Quelle belle chose. De vez em quando a gente fala assim, eu não vi nada, eu já vi de tudo, eu já vi de tudo. Des fois, on dit j'ai tout vu. Aí você vai e encontra um vídeo, Et tu vois une vidéo, ou você vai numa igreja e vê alguém pregando. ou alors tu vas dans une église et tu vois quelqu'un E você prêcher, fala, meu Deus, et tu dis mon Dieu, onde é que essa pessoa estava escondida? où cette personne était cachée. Uma vez que eu fui no Brasil, uma menininha subiu no púlpito, eu falei, pronto, Une fois, j'étais au Brésil et j'ai un enfant qui est monté sur l'autel. desse tamanho. Assim. Et il était de cette taille. A cabeça dela não encostava na... Sa tête, elle arrivait même pas ici. Quando ela pegou o microfone, eu falei, pronto, Quand elle a pris le micro, j'ai dit c'est bon. Lauriette purinho, irmão, parecia Lauriette cantando. Elle ressemblait à Lauriette qui chantait. A gente vê, Et on l'a vue, comme ça, toute petite. a gente julga na mente Et on juge dans nos pensées. e diz que não vai dar nada, Et on se dit ça va rien donner. não é isso? Aí quando você vai olhar por dentro, Et quand tu regardes à l'intérieur, sai aquele glória a Deus tremendo. il sort cette gloire de Dieu si Aquele dom forte. de Deus extraordinário. Ce don de Dieu extraordinaire. Amém? Só que tem que entrar lá dentro. Vamos Mais entrar lá, vamos il entrar faut lá entrer dentro, amém? là-dedans. Qui veut rentrer? Vamos entrar lá? Vamos entrar? para Nous gente- allons rentrer par la Olha, porte. A gente só tem 10 minutos para a gente poder entrar lá, irmão. Il y a juste 10 minutes pour rentrer par cette Mas porte. nessa série a gente vai falar muito sobre isso. Mais dans cette série, nous allons parler beaucoup de ça. A gente vai falar muito sobre o mundo espiritual. Nous allons parler du monde spirituel. Na medida que você entrar pela porta Au fur et à mesure que tu rentres par cette porte, do sobrenatural que está em você, le surnaturel qui est en toi, você vai observar tu vas observer que não existe nada normal. qu'il n'existe rien de normal. Não existe nada normal. Il n'existe rien de normal. Não existe nada que não seja espiritual. Il n'existe rien qui ne soit pas Você spirituel. vai observar que o sim, Et tu vas voir que le oui, o não, le non, o talvez, le peut-être, o que você faz, ce que tu fais, o que você deixa de fazer, ce que tu ne fais pas, não é normal. ce n'est pas normal. Por quê? Porque agora você entrou no mundo espiritual. Parce que maintenant tu es entré dans le monde spirituel. E dentro do mundo espiritual, diz a Bíblia, não sou eu, diz a Bíblia, Et à l'intérieur du monde spirituel, selon la Bible, que existe uma guerra constante. il existe une guerre constante. É uma batalha constante. C'est une bataille constante. Quem é que pensa que anjo dorme? Qui pense que les anges dorment? A gente até fala assim, né? Dormiu igual anjo. Des fois on dit dormir comme un ange. Poxa, fulano dormiu, tá dormindo igual um anjo. On l'a dit, oh lui dort comme un ange. Já viu um anjo dormindo? T'as déjà vu un ange dormir? Eles não dormem. Ils ne dorment pas. Eles estão lutando o tempo todo. Ils luttent tout le temps. Demônios dormem? Les démons dorment. Amém? Alguém aqui já achou na Bíblia o demônio? Quelqu'un a déjà vu un démon dans la Bible qui dormait? Não. Há uma batalha Non. constante. Il y a une bataille constante. O demônio cansou de fazer o mal. Les démons ne se fatiguent pas de faire le mal. Não, é uma batalha constante. C'est une bataille constante. Pastor, e quando eu vou dormir? Pasteur, et quand je vais dormir, Guerra. c'est une guerre. E quando eu acordo? Et quand je me réveille, A guerra. c'est une guerre. E quando eu vou trabalhar? Et quand je vais travailler, A guerra. il y a une guerre. Quando eu estou conversando com a minha esposa? Quand je parle avec mon épouse, A guerra. il y a une guerre. Quando eu estou levando os meus filhos para a escola? Quand j'amène mes enfants à l'école, A guerra. il y a une guerre. Tem gente que nunca entrou lá. Il y a des personnes qui sont jamais entrées. Já, meu filho? Já. Ele falou de guerra, ele botou lá, ó.
Por isso vocês estão assustados, né, gente? C'est pour ça que vous aviez peur. Olha aí, esse ser aí espiritual, Regardez, cet être spirituel, eu peguei o que era menos impressionante. j'ai pris le moins impressionnant. Esse ser espiritual aí Cet être spirituel, está sempre acordado il est toujours éveillé e ele está lutando contra você. et il lutte contre vous. Na sua casa, Dans ta maison, lá em cima do seu telhado, là au-dessus du toit, tem anjos de Deus. il y a des anges de Dieu. Mas tem seres desse jeito aí. Mais il y a aussi des êtres comme ça. Tem ou não tem, gente? Pelo menos 2 pessoas concordam comigo? Il y en a ou pas? Tem mais. Quelqu'un est d'accord? Tem seres assim. Il y a des êtres comme ça aussi. Em torno da escola dos seus filhos, Autour de l'école de tes enfants, tem monte de seres assim. il y a plein d'êtres comme ça. A Thaís orou com muita propriedade aqui, né? Thaïs, elle a prié avec beaucoup de sagesse. Monte de seres assim. Il y a plein d'êtres comme ça. Deixa eu te perguntar assim, é claro que essa é para te impressionar mesmo. Laisse-moi te poser une question, mais c'est juste pour Deixaria t'impressionner. você, o seu filho sozinho com um ser desse? Est-ce que tu laisserais tes enfants tout seuls avec un être comme ça? Deixaria você Tu laisserais ou pas avec un être comme ça? sozinho com um ser desse? Tout seul avec un être comme ça? Jamais. Jamais. Agora, quando a gente deixa de orar, Mais quand on arrête de prier, quando a gente não entra no mundo espiritual, quand on n'entre pas dans le monde é spirituel, como se estivéssemos fazendo isso. c'est comme si on faisait ça. Volta lá, meu filho, volta no coisa lá. On revient là en arrière. Senão as pessoas ficam olhando só pro demônio e esquecem. Sinon, vous allez juste regarder le démon et vous allez Se oublier la você entrar prédication. por essa porta aqui, Si tu entres par cette porte, você vai ver tu vas voir que esse mundo espiritual existe. que ce monde spirituel, il existe. E qual é a diferença de Davi para os outros? Et quelle est la différence entre David et les autres, Para os outros irmãos? pour les autres frères? É que ele sabia que isso existia. C'est qu'il savait que ça Por que existait. que Davi vencia suas guerras? Pourquoi David, il gagnait ses guerres? Por que Davi venceu Golias? Pourquoi David a vaincu Goliath? Porque ele sabia que havia, além dessa porta, Parce qu'il savait qu'il y avait derrière cette porte, havia uma batalha espiritual. qu'il y avait une bataille spirituelle. Enquanto a gente está do lado de fora, Et quand nous sommes à l'extérieur, a gente pensa que tudo é normal, nous pensons que tout est normal, que tudo é banal. que tout est banal. Mas quando a gente entra, Mais quand nous entrons, a gente começa a observar que existe uma batalha. on voit qu'il existe une bataille. Golias Goliath foi preparado était préparé desde quando nasceu depuis qu'il est né para afrontar pour affronter o exército de Deus. l'armée de Dieu. Desde quando nasceu. Depuis qu'il est né. Só que quando ele nasceu, Sauf que quand il est né, o Senhor já tinha preparado le Seigneur avait déjà préparé uma pessoa une personne chamada Davi qui s'appelait David para destruir ele. pour détruire Goliath. No dia que Lúcifer se rebelou, Le jour où Lucifer s'est rebellé, o Senhor já havia preparado um anjo le Seigneur avait déjà préparé un chamado ange Miguel qui s'appelait Miguel para poder destruir Lúcifer. pour pouvoir détruire Lucifer. Tudo, 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 tudo. Tout, Tudo no mundo espiritual. tout dans le monde spirituel, Tudo que é material tout ce qui est matériel está ilustrado também no mundo est espiritual. illustré aussi dans le monde spirituel. Quando você encontra um emprego, Quand tu trouves un travail, a porta do emprego que abriu, la porte qui s'est ouverte, primeiro abriu lá em cima, et s'est ouverte premièrement là para en haut, depois abrir aqui embaixo. pour ensuite s'ouvrir ici en bas. Eu vou falar para você rapidinho Je vais te dire très rapidement de uma porta que eu imaginava que nunca ia se abrir. d'une porte que j'imaginais qui ne s'ouvrirait jamais. Eu falava assim, Deus, como assim? Tem 3 meses que eu estou aqui na França. Et je disais, Seigneur, ça fait 3 mois que je suis en Assim que France, eu cheguei, eu falei, como assim a porta não se abre? et j'ai dit, pourquoi cette porte elle ne s'ouvre pas? Como assim eu não arrumo um emprego? Pourquoi je ne trouve pas de travail? E aí eu perguntando aquilo, né? Et je demandais à Dieu, E então Deus foi me levando para abrir aquela porta. et Dieu m'a aidé à ouvrir cette porte. Ele falou, primeiro eu quero que você leia a Bíblia. Il m'a dit, premièrement, tu vas lire ta Eu Bible. li a Bíblia inteira em 3 meses. J'ai lu toute la Bible en 3 mois. E eu dizia, meu Deus do céu, mas eu quero encontrar essa resposta. Et je disais, Seigneur, je veux cette réponse. Eu quero que você ora, Je veux que tu pries, que você se prepara, que tu te prépares, receba uma revelação, reçois une révélation, seja liberto, sois libéré, e depois eu abro a porta. et après j'ouvre une porte. Olha que forte. Regarde comme c'est Só fort. conta isso aí se você dá glória a Deus. Je raconte juste si tu donnes la gloire à Dieu. Olha, eu precisava ter um encontro com Deus quando eu cheguei aqui na França. J'avais besoin d'avoir une rencontre avec Dieu quand je suis arrivé en Eu tinha France. me convertido, Je m'étais converti, eu já cantava no grupo de louvor, je chantais déjà dans le groupe de louanges, eu já gostava de estudar a palavra, j'aimais étudier la parole, estava doido para pregar, j'étais pressé de prêcher, mas eu precisava de ter um encontro com Deus. mais j'avais besoin d'avoir une rencontre avec Dieu. Nesse tempo que eu estava lendo a Bíblia, Ce temps où je lisais la Bible, irmão, Isaías, num dia só, Ésaïe, en une journée, j'ai lu 66 livros, 66 livres numa noite. en une nuit. E aí eu precisava
precisava ouvir a Deus. J'avais besoin d'entendre Dieu. Cheguei na igreja, Je suis arrivé à o l'église pastor pregando assim, et le pasteur y prêchait. todo jovem, né? J'étais jeune. E aí ele apertou minha mão no final do culto Il a serré ma main à la fin du culte e ele disse assim para aquele jovenzinho de 62 quilos: et il a dit à ce jeune de 62 kilos, Ei, não volta nunca mais. ça reviendra plus jamais. E ele dizia assim: Paz do Senhor, pastor. Il a dit paix du Seigneur, pasteur. Eu olhei para ele desse jeito assim, falei assim: Et j'ai regardé comme ça, Que isso, meu irmão? en disant c'est quoi ça mon frère? E ele olhou de novo para mim, Et il a regardé à nouveau, apertou minha mão e disse assim: A paz do Senhor, pastor. il a serré ma main, il a dit la paix du Seigneur, pasteur. Voltei para casa dizendo: Esse cara é louco. Je suis rentré chez moi en disant il est complètement fou. Conversei com ninguém sobre isso, deixa isso para lá. J'ai parlé à personne de ça. E aí a porta do emprego ainda não abriu, faltava uma coisa, Et la faltava, porte du travail ne s'était pas ouverte. faltava libertação. Il manquait la délivrance. Olha só que coisa forte, né? Regarde quelle chose forte. Eu deitado no meu sofá, J'étais couché sur mon canapé, lá já estava cansado, j'étais fatigué, procurar emprego de todo quanto é lado. je cherchais du travail partout. Todo mundo conseguia emprego, menos eu. Tout le monde arrivait à trouver du travail sauf moi. Eu chegava, já tinha pegado. Quand j'arrivais, le travail était déjà pris. Eu deitado no sofá. Moi couché dans mon canapé, E eu nem estava orando, não estava orando. je ne priais pas. Eu sou o tipo de pessoa que canta de qualquer jeito, começa em qualquer momento. Não Mais tem- j'aime bien chanter, je commence à chanter. Eu comecei a cantar e a chorar. Je commençais à chanter et à pleurer. Cantar e a chorar. Chanter et De pleurer. repente, uma voz, a voz do Espírito Santo, falou comigo: começa a perdoar o seu pai. Et la voix du Saint-Esprit m'a dit commence à pardonner ton père. Você precisa falar que você perdoa o seu pai. Tu as besoin de dire que tu pardonnes ton père. E eu comecei nele, chorava Et je pleurais, e dizia, falava o nome do meu pai. je disais le nom de mon père et je disais je pardonne. Je pleurais et je pardonne. Meu coração ficou limpo. Et mon cœur a été nettoyé. Ninguém entendeu, ninguém entendeu. Personne n'a compris. No outro dia, L'autre jour, prepara o glória aí, prepara o glória. prépare le gloire à Dieu. No outro dia, Gabriel, L'autre jour, eu morava numa, sabe, essas casinhas assim, né? Tem um monte de casinha pequenininha. j'habitais dans une toute petite maison Eu saí pra gente ir no mercado et je suis sorti pour aller au marché. e quando eu virei, eu nem passei na rua, eu virei o corredorzinho. Et quand j'ai tourné, Tinha corredorzinho assim entre uma casa e a outra. il y avait un petit couloir entre deux maisons et j'ai Eu ouvi tourné. barulho de martelo. J'ai entendu un bruit de marteau Pá, pá, pá. et il cognait comme ça. Custa nada, eu vou lá perguntar se tem trabalho. Je me suis dit je vais aller voir s'il y a du travail. Do lado de casa, não precisava atravessar a rua, Gabriel. Juste à côté, j'ai même pas traversé la Eu rue. entrei lá Je suis entré là e perguntei assim: et j'ai dit, o senhor não gostaria, eu perguntando em português, né? j'ai demandé en portugais. Tentando falar um pouco francês, ele falou: pode falar português, não tem problema. Et la personne m'a dit tu peux parler portugais, c'est bon. Não precisa de alguém para ajudar? Il dit tu n'as pas besoin de quelqu'un pour aider. E ele: você mora onde? Eu falei: mora aqui do Et il lado. dit tu habites où? Là, juste à côté. Pode vir trabalhar amanhã. Et il a dit tu peux venir travailler demain. Você tá entendendo? Tu comprends? Não tem a ver com o que é físico. Ça n'a rien à voir avec ce qui est physique. A porta é espiritual. La porte est spirituelle. A porta é espiritual. La porte, elle est spirituelle. A porta para ser o Davi. La porte pour être David. A porta para ser o homem de Deus. La porte pour être un homme de Para Dieu. ser a mulher de Deus. Pour être une femme de Dieu. Para fazer a obra do Senhor. Pour faire l'œuvre du Seigneur. É espiritual. Elle est spirituelle. Enquanto a gente estiver olhando para aquilo que é visível, Et quand nous regardons pour les choses visibles, enquanto a gente se acostumar a viver nisso, et quand nous nous habituons à vivre ça, a gente nunca vai provar. on va jamais tester. A gente vai ser levado pelo mundo espiritual. On va être emmené par le monde spirituel. Porque Deus continua trabalhando. Parce que Dieu continue à travailler. Mesmo se a gente não sabe, Ele continua Même si trabalhando. nous ne savons pas, il continue. Mas se a gente descobrir, Gabriel, Mais si nous découvrons e a gente entrar lá, André, et que nous entrons là, a gente vai viver coisas intensas. on va vivre des choses Nós intenses. vamos viver coisas poderosas. On va vivre des choses puissantes. Então, queridos, decida entrar. Décide d'entrer. Quantos aqui querem ser homens de Deus? Qui veut être un homme de Dieu ici, une femme de Dieu? Não existe igreja. Il n'existe pas d'église. Não existe igreja poderosa Il n'existe pas d'église puissante se não for espiritual. si ce n'est pas spirituel. Se ela não entrar lá nesse mundo espiritual. Si elle n'entre pas là dans ce monde spirituel. Tem vez que você entra Il y a des fois où tu entres, que é Deus que te leva, où c'est Dieu qui t'amène. porque tem algo muito forte na sua vida. Parce qu'il y a quelque chose de très fort dans ta vie. Aquela vontade forte de orar, vem vontade de Et il y a orar, cette vontade de orar. volonté de prier. Então, você é introduzido na batalha sem saber. Et tu entres dans la bataille sans savoir. Só que aqueles que são espirituais, Sauf que ceux qui sont spirituels, conhecem a palavra de Deus, ils connaissent la parole de Dieu. ele mesmo decide entrar lá.
C'est lui qui décide d'entrer là. Sabe, eu já estou terminando, viu, gente? Je termine déjà. Apareceu problema com o filho, Il apparaît un problème avec ton fils, problema com minha filha, un problème avec ma fille, ou problema no trabalho. un problème au travail. Olha o Davi, olha o crente espiritual. Regarde David ce qu'il fait. Vou entrar lá, Je vais entrer là. vou resolver lá dentro. Je vais résoudre là à l'intérieur. Não, chega tremendo esse negócio. Eu vou entrar lá, vou resolver lá dentro. Je vais entrer là, je vais résoudre là à l'intérieur. Depois que você resolver lá dentro, Et une fois que c'est résolu là, já está resolvido aqui fora. c'est déjà résolu là à l'extérieur. É isso que a gente precisa entender. C'est ça que nous devons comprendre. Essa porta está aberta. Cette porte est ouverte. Essa porta espiritual está aberta. Cette porte spirituelle est ouverte. Precisamos aprender a entrar. Nous devons apprendre à entrer. Entrar e sair. Entrer, sortir. Mundo espiritual não é pela sorte. Le monde spirituel, c'est pas du hasard. Não é algo sem lógica. Ce n'est pas quelque chose sans logique. Tem lógica. Il y a une logique. Tem tempo. Il y a temps. Tem maneiras. Il y a une manière. E tudo isso você vai aprender nesse curso. Et tout ça, tu vas apprendre dans ce cours. Talvez você ia pensar que eu ia pegar a pedrinha e pá, no Davi. Peut-être tu pensais qu'on allait prendre les pierres et jeter comme ça sur Goliath. Deus tem coisa grande para você, meu filho. Non, Dieu a de grandes choses pour toi. Deus tem coisa grande para você. Dieu a de grandes choses pour toi. Quem entra no mundo espiritual, Nicolas, Qui entre dans le monde vai spirituel, perceber que não existe nada normal. il va voir qu'il n'existe rien de normal. Ele vai ter a percepção na batalha. Il va voir la perception de la bataille, Ele vai ter a percepção do inimigo. la perception de l'ennemi, Ele vai ter a percepção da presença de Deus. la perception de la présence de Ele vai Dieu, ter a percepção do exército de Deus. la perception de l'armée de Dieu. Ele vai conhecer as armas, Il va connaître les armes, conhecer as estratégias. connaître les stratégies. Olha que coisa tremenda. Regarde quelque chose de puissante. Ele vai ter a percepção do tempo do cumprimento das coisas. Il va voir la perception du temps de l'accomplissement des Tem choses. pessoas aqui que vão me acompanhar no que eu vou dizer. Il y a des personnes ici qui vont m'accompagner dans ce que je vais Tem dire. dia que você começa a ficar estranho, Il y a des jours où tu commences à être bizarre que você começa a sentir assim ar meio pesado. et tu te sens comme ça, l'air très lourd. Na sua mente você já começa a dizer assim, eu preciso saber o que está acontecendo. Et dans ta tête, tu te dis, j'ai besoin de savoir ce qui est en train de se passer. Principalmente as mães, não é isso, Rosemary? Principalement les mères. As mães falam assim, parece que tem uma coisa. Les mères, ils disent, on dirait qu'il y a quelque chose. E ela já começa a perguntar, isso é mundo espiritual. Et commence à demander, ça c'est le monde Ela spirituel. começa a perguntar o que está acontecendo. Et commence à dire, qu'est-ce qui se passe? E aí no mundo abre uma visão assim espiritual. Et là, ça ouvre une vision spirituelle. Irmão, fazendo o que tiver que fazer. Fais ce que tu fais, Trabalhando aonde a gente está, em que cima tu de travailles, escada, em cima peu do importe où telhado. tu es. Já aconteceu comigo de várias formas. Ça m'est arrivé de différentes manières. E lá mesmo você para e fala, tem alguma coisa espiritual acontecendo. Et là où tu es, tu t'arrêtes et tu dis, il y a une chose spirituelle qui se passe. E você pergunta para Deus e Deus responde Et na tu hora. demandes à Dieu et Dieu te répond. Não é isso? C'est pas comme ça. Você já começa a orar. Et tu commences à prier. Esse é o crente espiritual. Ça, c'est le chrétien spirituel. Ele nem precisou descer da escada. Il n'a pas besoin de descendre de l'échelle. Ele expulsou o demônio que está lá na escola. Il a expulsé le démon qui est là à l'école. Ele nem precisou descer do telhado. Il n'est pas descendu du toit où il Na travaillait. mente dele, ele já expulsou o demônio, está lá na casa dele. Dans sa tête, il a déjà expulsé le démon qui était chez lui. Ele nem precisou parar o carro. Il n'a pas eu besoin d'arrêter la voiture. Não é? C'est comme Não ça ou precisou pas? parar o carro. Il n'a pas eu besoin d'arrêter la Já voiture. expulsou o espírito que está na frente dele. Il a déjà expulsé l'esprit qui est devant lui. Cada coisa, irmão, que acontece C'est com a chaque gente. chose qui arrive avec nous. Por quê? Porque a gente aprendeu, estamos Pourquoi? aprendendo. Parce que legal? nous apprenons. Estamos aprendendo Nous sommes en train d'apprendre que além disso normal aqui, que en plus de ce normal, tem algo sobrenatural aqui. il y a quelque chose de surnaturel ici. E quando a gente aprende a agir nesse sobrenatural aqui, Et quand nous apprenons à agir dans ce surnaturel, quando a gente aprende a entrar lá com propósito, quand nous apprenons à entrer là avec a objectif, nossa vida aqui, irmão, notre vie ici, a nossa vida aqui começa a entrar numa nova dimensão. elle commence à entrer dans une nouvelle dimension. Eu sei que você tem uma luta, você tem uma luta. Je sais que tu as une lutte, Porque o Senhor chamou guerreiros. parce que le Seigneur a appelé des guerriers. Ele disse lá em Apocalipse, ao que vencer. Il a dit à Apocalypse, celui qui Ou vainc. seja, está todo mundo dentro de uma batalha. Tout le monde est à l'intérieur d'une bataille. É ao que vencer, eu darei a coroa da vida. À celui qui va vaincre, je donnerai la Todo couronne de mundo la vie. aqui tem uma luta. Tout le monde ici a une lutte, Só que tem uns que estão lutando do jeito certo. sauf qu'il y en a qui luttent de la bonne manière E outros estão lutando do jeito errado. et d'autres de la mauvaise manière. Ma mère, Nicolas. Ma mère. Minha mãe era daquelas que, quietinha, ela quando olhava assim, Ma mère était très calme et regardait comme ça. os meninos estão brigando, Les enfants se battaient, e tá uma situação complicada. il y avait une situation compliquée, Ela ia para dentro do quarto elle allait à l'intérieur de sa chambre e orar. et elle priait. Eu não sabia na época, mas Je ne savais pas à cette époque. Quando ela saía de lá, irmão, parece que a casa Quand elle sortait de là, estava banhada de amor.
On dirait que la maison était remplie d'amour. Será que você está entendendo, meu filho? Est-ce que tu comprends O que vai fazer a diferença na sua vida? ce qui va faire la différence dans É ta claro vie? que eu não ia falar isso para empresários. Je n'allais pas dire ça à des hommes Eu d'entreprise. não ia, se eu falasse uma reunião só de empresários, eu não ia falar sobre isso. Si je devais faire une réunion chef d'entreprise, je ne Mas eu dirais estou pas ça. falando para uma igreja. Mais je parle à une église. Igreja tem que conhecer o mundo espiritual. L'église doit connaître le monde Pastor, isso é spirituel. uma palavra para obreiros? Não. Est-ce que c'est une parole pour les ouvriers de Essa é uma l'église? palavra para crente. Non, c'est une parole pour des chrétiens. Crente tem que saber. Des chrétiens doivent savoir No ça. dia que ele foi salvo, Que le jour où il est sauvé, demônio se levantou para destruir a salvação un dele. démon s'est levé pour détruire son salut. O dia que ele decidiu aceitar Jesus, Le jour où il a décidé d'accepter no Jésus, dia que ele se batizou, le jour où il s'est baptisé, plano do inimigo se levantou contra ele. un plan de l'ennemi s'est levé contre lui. Por isso ele precisa abrir os olhos. Pour ça qu'on doit ouvrir les yeux. Ah, pastor, eu tenho só uma semana que eu tô na igreja. Ah, pasteur, il y a juste une semaine, je suis dans É pra l'église. você essa palavra. C'est pour toi cette parole. Pastor, eu tenho 60 anos que eu tô na igreja. Pasteur, ça fait 60 ans que je É suis pra dans você l'église. essa palavra. C'est pour toi cette parole. Não podemos esquecer Nous ne pouvons pas oublier que existe um mundo espiritual. qu'il existe un monde spirituel Você pode entrar lá, irmão. et que tu peux entrer là. Tem uma coisa difícil na sua vida. Il y a une chose difficile dans ta vie. Tem uma coisa complicada na sua vida. Il y a une chose compliquée dans ta vie. Você vai lá. Tu vas là. Agora, sabe qual é o problema? Essa porta não é um lugar de escape. Mais tu sais que cette porte, c'est pas un endroit pour s'échapper. Que só quando você tem um problema que você entra lá. Que c'est juste quand un problème que tu rentres là. Não, isso aí é muito pequeno. Non, ça c'est trop petit. Isso aí não é um lugar de socorro. Ce n'est pas un lieu de secours. Não, 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 não. Não é um lugar de socorro. Ce n'est pas un lieu de secours. É um lugar onde nós devemos morar. C'est un lieu où nous devons habiter. Tem que morar lá dentro, irmão. Nous devons habiter à l'intérieur. Viver lá dentro. Vivre à Olha, o l'intérieur. diabo não acha quem está lá dentro, né, Nelly? Et le diable, il ne trouve pas O celui inimigo qui est à não l'intérieur. acha. Quando você tá lá L'ennemi dentro, ne trouve não pas. acha. Quand tu es à Tem que l'intérieur, entrar il ne lá, trouve irmão. pas. Tem que entrar lá dentro, Tu lá. dois entrer là à l'intérieur. Entrar dentro do mundo espiritual. Entre dans le monde spirituel. E lá dentro começar a vencer suas batalhas. Et là à l'intérieur, tu commences à vaincre tes batailles. Disseram pra você, não tem jeito pra família. On t'a dit tu ne peux plus rien faire pour ta famille. Você não tem essa resposta ainda antes de entrar lá. Tu n'as pas ta réponse avant d'entrer là. Sabe aquelas pessoas que quando chega no médico, Nelly, Tu sais cette personne qui arrive chez le médico fala médecin assim, olha, você tem 30 dias. et le médecin dit tu as 30 jours. Attends, Tu dis attends, espera um pouquinho. attends un peu. Eu vou entrar lá para ver a opinião de Deus. Je vais entrer là pour voir l'opinion de Dieu. Quantos estão entendendo? Qui comprend? Deixa eu ver. Quando aparece uma doença no corpo. Quand apparaît une maladie dans le Eu corps, sabia que eu tinha que falar sobre isso hoje. Quando aparece uma dor no corpo. quand apparaît une douleur dans le corps, Aparece uma doença no corpo. il apparaît une infirmité, Aparece uma dor de cabeça forte. il apparaît une douleur de Uma tête très coisa forte, esquisita no corpo. quelque chose de bizarre dans le corps. Tá na hora de entrar lá e perguntar a Deus. C'est o l'heure que é d'entrer là et de demander au Seigneur ce que c'est. isso? Porque muitas das vezes, irmão, muitas das Parce que vezes, beaucoup de fois, eu dobrei os meus joelhos para orar. j'ai plié mes genoux pour E o prier. Senhor começando a falar, sabe essa dor? Et le Seigneur me disait, tu sais cette douleur, Era para te trazer até aqui. c'était pour que tu viennes ici. Sabe essa dificuldade aí? Tu sais cette difficulté, Vamos resolvê-la agora. nous allons résoudre ça maintenant. Você precisa aprender a fazer isso. Tu as besoin d'apprendre à faire ça. Porque aqui fora é o vaso de barro. Parce qu'à l'extérieur, c'est un vase de terre. Lá dentro é o Davi. À l'intérieur, c'est David. Lá dentro é o Davi. À l'intérieur, c'est David. Lá dentro tem aqueles segredos de Deus. Là, à l'intérieur, il y a le secret de Dieu. Aqueles segredos extraordinários. Ces secrets extraordinaires. E as pessoas depois vão perguntar assim: o que aconteceu? Et les personnes disent, qu'est-ce qui s'est passé? Não sei. Je sais pas. Sei não. O que Je aconteceu? sais pas. Parece que mudou tudo. On dirait que ça a tout changé. Je ne sais pas. Não Je sei sais o que pas. aconteceu. Mas o que você fez? Qu'est-ce que tu as fait? Se insistir muito, você fala: eu fui orar. Tu as insisté beaucoup? Non, je suis allé prier. E como é que você falou lá na oração? Et comment que tu as parlé dans la prière? Tem que participar do Casa de Davi, aí você vai aprender. Tu dois participer au cours La Maison de David pour savoir. Você está entendendo, irmão? Tu comprends? Então, a primeira coisa que eu quero deixar marcado aí, La première chose que je veux te laisser en tête nessa nossa primeira intervenção aqui, pour cette première intervention, é que o crente de sucesso, le chrétien a succès. se ele quer ter sucesso na vida dele, S'il veut avoir du succès dans sa vie, ele precisa entender il a besoin de comprendre que precisa viver dentro do sobrenatural. qu'il doit vivre à l'intérieur du surnaturel. Se você anda por aí, Si tu marches par là, vive por aí, si tu vis par là, eu fico tentando imaginar, Nicolas, como é que crente consegue dormir sem orar, j'essaie d'imaginer comment un chrétien il peut dormir sans prier sabendo que tem aquele monte de demônios quand il sait qu'il y a tous les démons là au-dessus e ele não vai orar. et il ne va pas prier. Os filhos dele tá ali em outro lugar Les enfants sont là dans un autre endroit e ele não vai orar. et il ne va pas prier. Vai dormir sem a certeza da salvação. Il va dormir sans la certitude du Vou falar salut. outra, vai fazer uma viagem de avião. Il va faire un voyage en avion. Tô falando de medo não, filho. Je parle pas de peur, Tô falando de batalha espiritual. je parle de bataille spirituelle.
ora. Prie. Tem gente que viaja e não fala nem com o pastor, fala com o pastor. Des personnes qui voyagent, ils ne disent rien au pasteur. Fala com o pastor ora por você, te abençoa. Parle au pasteur qu'il va prier pour toi et te bénir. Vai fazer uma coisa importante. Tu vas faire une ora. chose importante, prie. Por quê? Porque tudo se vence na Parce que tout va se vaincre dans la prière. tudo começa dentro do mundo espiritual. Tout commence à l'intérieur du monde spirituel. Fique de pé, por favor. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Glória a Deus. Nós vamos falar na próxima quarta-feira Nous allons parler le prochain mercredi sobre o fato de nós orarmos, sur le fait de prier, passar tempo de oração passer un temps de prière, e não entrar. mais sans entrer. Tem gente que dobra os joelhos, Il y a des gens qui plient les genoux, mas não ora no mundo espiritual. mais ils ne prient pas dans le monde spirituel. Tem gente que lê a Bíblia, Il y a des personnes qui lisent la Bible. tem gente que passa, é que sabe o caso da religião, né? Tu sais, c'est dans le cas de la religion. Tem gente que faz tudo certo, Il y a des personnes qui font tout juste, mas do lado de fora. mais juste de l'extérieur. Eu acho que você vai concordar comigo, vale mais 5 minutos lá dentro Et tu es d'accord avec moi, il faut mieux 5 minutes à l'intérieur do que 2 horas cá fora. que 2 heures à l'extérieur. 5 minutos lá, resolve ou não resolve? 5 minutes à l'intérieur, ça résout tout. 5 minutos que entra 5 lá, minutes dans le monde spirituel, resolve tudo. tu résous tout. Tem gente que já tá doido para chegar em casa e orar. Il y a des personnes qui sont fous pour rentrer chez eux et aller prier. Eita, que eu vou entrar, meu Deus do Ils céu. disent, je suis pressé d'entrer dans ma maison pour prier. E é isso aí, meu filho. Mais c'est ça. Porque quando você entra lá, Parce que quand tu entres là, o seu dia amanhã vai ser melhor. ton jour demain va être meilleur. Quando você entra lá, Quand tu entres là, os seus inimigos não vão te achar no outro dia. tes ennemis ne vont pas te trouver l'autre jour. Quando você entra lá, Quand tu entres là, as bênçãos do Senhor vão ser derramadas sobre les você. bénédictions du Seigneur vont être renversées sur toi. Tem portas que você só abre se você entrar lá. Il y a des portes que tu vas ouvrir juste si tu rentres là. E aí tem gente perdendo muito tempo, mas acabou esse negócio de Et il y a des gens qui perdaient beaucoup de temps. acabou esse negócio. Mais c'est fini ce A temps-là. partir de hoje você vai ganhar tempo. À partir d'aujourd'hui, tu vas gagner du temps. A partir de hoje, tudo que você for fazer, você vai ganhar tempo. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas faire, tu vas gagner du temps. Porque você está aprendendo as chaves. Parce que tu apprends les clés. Está pegando as chaves espirituais. Tu prends les clés spirituelles De tomar posse dessas bênçãos. pour prendre Em nome de possession de ces bénédictions. Glória a Deus. Feche Au os nom de seus olhos, Jésus. por favor. Fermez vos yeux. Pai, é no nome de Jesus Père, au nom de Jésus, que nós oramos nous prions, Seigneur, dentro desse propósito aqui, Senhor. avec cet objectif. Hoje eu acredito que o Senhor está gerando Je crois que tu génères, Seigneur. dentro dessa igreja Tu génères à l'intérieur de cette église pessoas espirituais. des personnes spirituelles. O Senhor está mostrando as portas. Le Seigneur montre les portes. As portas abertas que eles ainda não entraram. Les portes ouvertes où ils ne sont pas entrés encore. Aonde tem a solução para o problema. Là où il y a la solution du problème, E eles estão há muito tempo procurando a solução. qui recherchent la solution depuis très E longtemps eles ainda não encontraram. et qu'ils n'avaient pas encore trouvé. Mas vão encontrar. Mais ils vont trouver Porque o Senhor está me direcionando. parce que le Seigneur me donne la O direction. Senhor está direcionando essa igreja Le Seigneur donne la direction à son para église nível espiritual pour un niveau spirituel excelente. excellent, O nível espiritual de uma igreja un niveau spirituel d'une que église vence. qui vainc. Não é uma igreja que luta. Ce n'est pas une église qui lutte, É uma igreja que vence. c'est une église qui vainc. Nós não somos uma igreja que luta. Nous ne sommes pas une église qui lutte, Nós não somos uma igreja que passa somente por provas. nous ne sommes pas une église qui passe seulement Nós par somos des uma épreuves. igreja que vence. Nous sommes une église qui vainc. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus, Eu quero declarar aqui a tua palavra. je veux déclarer ta Que parole, nesse lugar que dans ce lieu, está nascendo propósitos vencedores. il naît des objectifs, Deus, famílias des familles que vão viver qui vont vivre propósitos vencedores. des objectifs Não tem vainqueurs. caso perdido nessa Et igreja. il n'y a aucune cause perdue dans Não cette tem église. pessoa que não tem solução. Il n'y a pas de personne sans Porque nós solution vamos entrar no mundo espiritual. parce que nous entrons dans le monde E spirituel nós vamos vencer et nous allons vaincre todas essas batalhas. toutes ces batailles Em o nome do Senhor au Jesus. nom du Seigneur Em Jésus. o nome do Senhor Au nom du Jesus. Seigneur Jésus. Em o nome do Senhor Au Jesus. nom du Seigneur Em Jésus. o nome do Senhor Au Jesus. nom du Seigneur Nós Jésus. queremos declarar tempo de Nous crescimento, déclarons un temps de croissance, tempo de proteção. un temps de protection Ó Deus, sobre todas as nossas casas. sur toutes nos maisons. Que o sangue de Jesus nos cubra. Que le sang de Jésus nous couvre.
e que nos fortaleça et qui nous fortifie no meio dessa batalha. au milieu de ces batailles. Nós declaramos, ó Pai, Nous déclarons, Père, que os nossos olhos estão abertos, que nos yeux sont ouverts. os demônios que nos rodeiam Les démons qui sont autour de serão nous confundidos e destruídos vont être détruits pelo poderoso sangue de Jesus. par le puissant sang de Jésus. Pelo poderoso sangue de Jesus. Par le puissant sang de Jésus. Pelo poderoso sangue de Par le Jesus. puissant sang de Jésus. Irmão, eu quero terminar dizendo Je voudrais terminer en disant, que nesse propósito aqui, dans cet objectif o propósito dessa casa de Davi de cette maison de David, não é, embora a gente possa fazer, même si nous pouvions faire, não é trazer você aqui na frente ce n'est pas t'amener ici devant e pôr a mão sobre a sua cabeça. et mettre la main sur ta tête. Não. C'est pas ça l'objectif. Nós vamos ensinar você a fazer isso. Nous allons t'enseigner à faire ça. Você fazer isso. C'est toi qui vas faire ça. Porque quando às vezes você vem aqui na frente, Parce que des fois, quand tu viens ici a devant, gente põe a mão sobre a sua cabeça. on met la main sur ta tête A gente entra lá junto com você. et nous entrons là avec toi. Você recebe a sua bênção. Et toi, tu reçois ta Mas o bénédiction. Senhor está multiplicando essa igreja. Mais le Seigneur multiplie cette église. Os membros dessa igreja vão se tornar guerreiros. Les membres de cette église vont devenir des guerriers. Eu vou falar de novo, os membros dessa igreja vão se tornar Les guerreiros. membres de cette église vont devenir des guerriers. O Senhor vai preparar você. Le Seigneur va te préparer. E daqui a pouco Et bientôt, você vai estar expulsando demônios. tu vas expulser des démons. Eu vou falar aqui com você, irmão. Nessa Je vais casa dire de là. Davi, você vai aprender a expulsar demônios. Dans la maison de David, tu vas apprendre à expulser des démons. O crente tem que aprender a expulsar demônios. Parce que les chrétiens doivent apprendre à expulser des démons. É ou não é, gente? C'est vrai ou pas? Você vai aprender a expulsar esses demônios. Tu vas apprendre à expulser ces démons qui détruisent ta vie. Você vai aprender a lutar essas batalhas. Tu vas apprendre à lutter ces batailles spirituelles. E o Senhor me conduziu para te ensinar. Et le Seigneur m'a dit de O t'enseigner. Senhor vai me dar graça para te ensinar. Le Seigneur va me donner grâce pour t'apprendre. Aqui dentro tem guerreiros de Deus. Parce qu'à l'intérieur, il y a des guerriers de Dieu. Aqui dentro tem guerreiros de Deus. Il y a des guerriers de Dieu. Aqui dentro tem monte de Davi. Là, il y a plein de David. Sabe, exército dos valentes de Davi. Une armée des guerriers de David. No ano 2022 En 2022. está dentro dessa igreja. Et il est à l'intérieur de cette O église. Senhor está rebanhando esse povo. Le Seigneur recherche ce Para peuple aprender a fazer essa obra. pour apprendre à faire cette œuvre. Em o nome de Jesus. Au nom de Jésus. Se você quer aprender a ser guerreiro, Si tu veux apprendre à être un guerrier, lève ta main. Isso. Só que se alguém quer, quem não quer não precisa levantar a mão. Seulement si quelqu'un veut. Levanta sua mão, diga assim: Deus. Dis Dieu, É forte, meu irmão. c'est très fort. É sério que nós estamos falando. C'est Diga très assim, sérieux. Diga assim: Deus, Dis Dieu, eu me entrego je me livre para aprender pour apprendre a fazer direito à faire no teu reino. dans ton Que a royaume partir de hoje, qu'à partir d'aujourd'hui, abra os meus olhos. ouvre mes yeux, É forte, abra os meus ouvidos. ouvre mes oreilles, Abra a minha mente ouvre mes pensées para ver, pour voir, para ouvir pour entendre e entender et comprendre o mundo espiritual. le monde spirituel. Em o nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Dá um aplauso bem forte. Applaudis fort le